Gálatas 3, do verso 23 ao verso 25, eis o que diz a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, assim o diz o apóstolo Paulo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Bendito Deus, nos ilumina com Teu Espírito Santo. Nós clamamos a Ti no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, atenção de vocês, qual é, pois, a razão de ser da lei? Por que Deus entregou a lei? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo está tentando responder desde o verso 19 do capítulo 3. Porque, como vocês sabem, em defesa do Evangelho contra a heresia judaizante, ele está insistindo que a justificação se dá única e exclusivamente pela graça mediante a fé. E ao longo do capítulo 3, como nós vimos, para provar seu ponto, ele partiu de 3 premissas. Ele disse, primeiro, a experiência de vocês, Gálatas, prova essa verdade. Segundo, a escritura do Antigo Testamento prova essa verdade também. E por último, meus irmãos, ele se apoia na história da redenção, o desenrolado plano salvador de Deus ao longo da história. Só que à medida que o apóstolo Paulo, veja, ele reforça a distinção entre a lei e a promessa, muitos podiam ter chegado à seguinte conclusão: ora, uma vez que a promessa é superior, a promessa tem primazia sobre a lei é então contrária às promessas de Deus. Só que Paulo, por outro lado, ele expõe que a lei, meus irmãos, tem uma contribuição valiosa no plano redentor de Deus. Nós vimos no domingo passado, a lei teve a sua contribuição ao preparar o caminho para o descendente de Abraão, que é Cristo. Então, lei e promessa, meus irmãos, têm propósitos e contribuições distintas, mas estão servindo a um único e mesmo plano. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas Deus, por meio da lei, encerra todos na desobediência e no pecado, a fim de conceder a promessa de salvação aos que creem em Jesus Cristo. E no verso 23 ao verso 25, a proposta do apóstolo Paulo não é diferente. Só que aqui ele se utiliza, irmãos, de 2 imagens, de 2 analogias fortes, precisas. A analogia da prisão e a do pai da Gogos, a do aio, para enfocar, revelar como é que a lei preparou o caminho para a vinda de Cristo. E esse é o sermão, esse é o tema do sermão. Ouça, a lei preparou o caminho para Cristo. A lei preparou o caminho para Cristo. E você me pergunta, de que forma, pastor? De que forma ela o preparou? E no texto a seguir, meus irmãos, há 2 respostas. Por favor, quero que você acompanhe comigo. A primeira delas é, eu quero apresentá-lo, a tutela da lei. A tutela da lei, verso de número 23 somente. A tutela da lei. Volte mais uma vez seus olhos para o verso 23, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Meus irmãos, antes de tudo, preste atenção, é muito importante você entender isso. Paulo está falando da perspectiva da história da redenção. E o que é que isso significa, pastor? Significa que ele está, olha para mim, ele está dividindo a história da salvação em a era da lei e a era da fé. A era da lei e a era da fé. Essa é uma forma simplista, na verdade, de fazê-lo, mas que atende, irmãos, ao propósito de Paulo aqui, que é revelar qual é a contribuição que a lei tem no plano salvador de Deus. Mas me permita fazer um adendo muito importante. Paulo não está afirmando, olha para cá, Paulo não está afirmando que durante a lei não existia fé. Ao dividir
Dessa forma, Paulo não está dizendo que não existia fé antes da vinda de Cristo. Isso porque, irmãos, como nós vimos, Gálatas 3, do 6 ao 9, ele defendeu que Abraão foi justificado por meio da fé. E Hebreus capítulo 11 é uma prova de que não só Abraão, todos os santos do passado foram salvos mediante a fé, porque creram. Ou seja, meus irmãos, a era ou a chegada da fé, nesse versículo, Paulo está falando sobre a inauguração de um novo capítulo na história. A chegada de um novo tempo. Que tempo é esse, pastor? O tempo no qual Deus cumpriria as promessas feitas a Abraão, por meio do seu descendente. Então a era da fé é a era que Cristo inaugura, trazendo então o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão. Dito isso, meus irmãos, nós podemos afirmar que o verso 23 não está desligado do argumento do verso 22. Na verdade, é uma extensão. Paulo não quebrou o assunto para começar a falar de outra coisa. Ele está estendendo o seu argumento no verso 23. Por quê? Porque no verso 22 ele afirmou, olha para o texto. Verso 22, ele disse, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, meus irmãos, aqui no verso 23, sua intenção é lançar ainda mais luz na contribuição da lei. Como é que a lei me leva à graça? Como é que a lei serve ao plano redentor de Deus? Aí ele diz, mas antes que viesse a fé, verso 23, estávamos sob a tutela da lei nela encerrados. Veja, aqui é muito importante a gente se atentar aos detalhes. Ele está usando, queridos, a terceira pessoa do plural. Ele está dizendo assim, ó, nós estávamos. Aí a pergunta que nós precisamos fazer é, nós quem? Paulo está se incluindo. E sobre quem ele está falando, irmãos? Em primeiro lugar, acima de tudo, Paulo está falando de Israel. Israel debaixo da aliança mosaica. Quando Paulo menciona a lei que foi concedida por Deus, lembra o período passado? Ele disse assim, ó, a lei foi dada por Deus, por mãos de anjos, através de um mediador que é Moisés. Quando Paulo fala lei, presta atenção, isso é um ponto muito importante. Quando Paulo fala lei, ele está pensando na lei em sua integralidade. Nessa época, imagine, quando o termo aparecia, ele não era pensado como nós pensamos hoje. Nós geralmente dividimos a lei. Lei moral, lei cerimonial, lei civil. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas aplicações. Mas quando Paulo fala sobre lei, ele está pensando em toda a lei, meus irmãos. Está pensando na lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Ele está pensando nos preceitos civis que organizavam a vida civil de Israel, nas cerimônias, nas ordenanças sacrificiais, nas observâncias de dias, nas leis crianças, Aurora, Alice, nas leis quanto aos alimentos, porque na lei dizia até mesmo o que os israelitas podiam comer ou não. Então, quando Paulo fala de lei, ele está pensando em todo esse pacote, na lei em toda a sua integralidade. Veja, então, nós estávamos sob a tutela da lei. Paulo está falando de Israel, debaixo de uma aliança, debaixo de uma estrutura pactual, onde lhe foi dada a lei. Ele está falando da aliança do Sinai. E aí, Benjamin, como é que nós devemos entender, Eric, Alice, Aurora, Vitor, ô João, como é que nós devemos entender a palavra tutela? Tutela, estávamos sob a tutela. A imagem é uma prisão. Uma prisão. Acho que vocês, claro, obviamente nunca foram numa prisão, nem vão, mas talvez às vezes viram num desenho, num filme. E aqui a ideia de Paulo é como se a lei fosse um carcereiro. Ou nos nossos dias a lei seria uma espécie de agente penitenciário. E o que é que um agente penitenciário faz, irmãos? Ele mantém alguém sob custódia. Ele mantém alguém encarcerado sob uma custódia rigorosa e sob constante vigilância. Aí você precisa lembrar que na visão do apóstolo Paulo, preste atenção, na visão do apóstolo Paulo, segundo o que está em Gálatas 3, o que nós vimos em Romanos capítulo 6, irmãos, estar sob a lei é estar sob o domínio do pecado. Porque nós vimos
que o pecado toma ocasião do mandamento para matar, escravizar os que estão debaixo da lei. Logo, irmãos, isso significa que, enquanto estavam encarcerados sob a lei, eles estavam também sob a condenação do pecado. Então, a aliança do Sinai, veja, lembra? A aliança do Sinai, a aliança mosaica, era uma espécie de prisão. Ela punia, ela condenava os que não obedeciam, ela impedia que aqueles que estivessem sob a sua custódia fugissem. Ela expunha a injustiça dos homens, ela condenava as suas transgressões, ela os mantinha sob custódia severa. Aí você pensa comigo, irmãos, por que os criminosos permanecem presos? A lógica do sistema prisional é: criminosos permanecem presos, privados de sua liberdade, tanto como uma punição, mas para evitar que livres cometam mais crimes. Você não liberta um criminoso porque você o prende para que ele não volte a cometer crime. E a lei, a aliança mosaica, ela operava de uma forma semelhante, meus irmãos. Ela impedia a fuga dos que estavam debaixo dela. Ela não os entrega a liberdade. Por quê? A aliança mosaica não os entregava a sua liberdade, para não deixar que eles caíssem em sua própria falência espiritual, para que não fossem destruídos. Então, ela os mantém sob custódia. Mas qual é o propósito de Deus nisso tudo? Você lembra que a lei provoca as transgressões? A lei avulta a ofensa, a lei expõe a maldade, a lei elimina qualquer chance de autojustificação, quebra a justiça própria, ela aprisiona os homens debaixo do seu jugo, e nisso tudo, veja, nisso tudo ela está servindo ao plano de Deus. Por quê, pastor? Porque é uma custódia temporária. E é uma custódia que atende a um propósito específico. É como se fosse assim, crianças, ó, a lei mantém, ou Alice, olha para frente, Alice, a lei, Aurora, o Azaf Limão, a lei mantém o prisioneiro no calabouço, Davi, até a chegada da fé, até o alvorecer da era da fé. O Novo Testamento, Davi, ele tem uma palavra muito importante, uma palavra, Vitor, ô Vitão, uma palavra que passa despercebida às vezes na nossa leitura bíblica, mas que é uma palavra muito importante, que se chama plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Essa é uma palavra muito importante, Daniel, porque a plenitude dos tempos é uma forma de dizer assim, ó, Cristo chegou, Cristo veio, é chegada a era da fé, as promessas se cumpriram, e uma vez que chegou a fé, a plenitude dos tempos, toda a estrutura da lei, na estrutura pactual da aliança mosaica, acaba a contribuição. O trabalho do carcereiro acaba. O agente penitenciário, ele finaliza a sua contribuição, porque é chegada a era da fé, em que a promessa a Abraão será cumprida no seu descendente, que é Cristo. Por isso que Martinho Lutero, meus irmãos, ele disse: por fim, a lei, severa carcereira, no final das contas foi uma boa amiga, uma vez que resguardou o seu prisioneiro para a salvação a ser revelada. Ela impedia que o pecador escapasse para uma liberdade fútil e ilusória. Então a lei, meus irmãos, ela tem uma contribuição muito importante, porque ela sim, ela expõe a transgressão, ela condena o pecado do homem, ela revela o homem, ela revela que o homem é incapaz de salvar a si mesmo, enquanto isso ela o mantém sob custódia, preso, impedindo sua fuga, mas ela está preparando para a salvação a ser revelada mediante a fé em Jesus Cristo. Aí me permita citar Lutero mais uma vez. Lutero disse: Deus fere a fim de curar, Ele mata a fim de dar vida. Aí eu acrescento Lutero, se vocês me permitem, Ele aprisiona para conceder liberdade, Ele aprisiona para libertar, Ele condena para salvar. É o que Ele faz por meio da lei. Ele manteve
o seu povo sob custódia por um tempo, até o momento que é chegada a fé. E o carcereiro, então, confia os seus subordinados a Cristo. Amém? Nós estamos meditando no tema A Lei Preparou o Caminho para Cristo. Eu vou fazer as aplicações ao final, tá bom? Nós vimos primeiro sobre a tutela da lei. Segundo e último lugar, versos 24 e 25, eu quero apresentá-los a lei como um aio até Cristo. A lei como um aio até Cristo. Verso 24, por favor. Ele diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, primeiro ele apresenta a lei como uma carcereira, certo? Que mantém um homem sob custódia até entregá-lo à fé. Agora, meus irmãos, ele usa a figura do aio. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem. Essa parte é muito importante. No grego, aio é pai da gogos. Pai da gogos. E é desse termo que vem o nosso termo pedagogo. Vem desse termo grego. Só que o termo pedagogo, no nosso português, ele está mais associado à educação formal, ou à formação escolar de uma criança, de um indivíduo. Só que o termo original, paidagogos, a melhor tradução para ele seria disciplinador. O paidagogos, o aio, era um disciplinador. Como assim? Na Grécia e na Roma antiga, as famílias mais ricas, as famílias mais abastadas, elas confiavam nos seus filhos. Imagina, seu filho, preste atenção, olha para mim. Ele chegava aos 6 anos de idade, certo? E ele era confiado aos cuidados, geralmente de um homem, que era um escravo, que era encarregado da disciplina e da proteção dessa criança. Esse aio era colocado para supervisionar essa criança, desde os 6 anos até a sua saída da adolescência, mais ou menos, a entrada na maturidade. Então, o paidagogos, ele acompanhava, supervisionava, protegia as crianças sob sua tutela. É para vocês terem uma noção, algumas das suas tarefas comuns. Eles ensinavam noções básicas de etiqueta, como portar-se em público, como deveriam socializar nos ambientes públicos. E por mais que não fosse somente um professor ou um mestre escolar, como traduz a King James, na versão inglesa, traduz como mestre escolar. Ele não era somente um professor, mas ele também acompanhava a criança até a escola, ele carregava os materiais escolares dessa criança e ele aguardava que a aula dessa criança fosse concluída para então protegê-la no caminho de casa. Eles eram uma espécie, irmãos, de segurança particular. Eles mantinham a supervisão dessas crianças e não desgrudavam delas em momento nenhum. Ao ponto de um escritor antigo, irmãos, ele disse assim, ó: os paidagogos eram como cães que latiam para os lobos, por sua prontidão em afastar todo o perigo de seus protegidos. Mas acima de tudo, atenção, o paidagogos era um tutor moral. Ele era um disciplinador, ele mantinha a criança na linha. E por mais que com o tempo existisse um laço afetivo entre eles, afinal de contas, imagina, ele tinha interesse no melhor para a criança, mas o paidagogos, irmãos, ele era dominante, ele era severo, rigoroso quando necessário. Não por acaso, existem desenhos antigos que retratam o paidagogos, uma criança, ele está segurando uma vara. Ele corrigia essa criança quando havia necessidade. Ele era um disciplinador. Essa é a imagem escolhida por Paulo para descrever o papel da lei, meus irmãos. No plano da salvação, a lei é este pedagogo que criou os judeus da infância até a maturidade. Sua intenção, veja, a intenção não era tornar os judeus perfeitos, tornar Israel debaixo da lei perfeitos, para que eles conseguissem então obedecer, ter vida por meio da lei. Essa não era a intenção. Lembre-se, a lei demandava obediência, não é? E quando Israel não obedecia, Deus amaldiçoava, Deus disciplinava, Deus castigava. E constantemente, você lê o Antigo Testamento, Israel está sob o castigo de Deus, porque se desvia do seu preceito e da sua aliança.
Essa é a experiência de Israel debaixo da aliança do Sinai, debaixo da lei. Eles sofreram, irmãos, debaixo da vara do pedagogo, vara intensa, mas veja, escute, na mesma intensidade que existe severidade, existe graça. Existe muito rigor, mas existe graça. Porque a função do pedagogo, queridos, não era torturar, não era punir, mas conduzi-los à salvação. Como Lutero disse, com o seu chicote, a lei nos atraiu a Cristo. Por meio da lei o pecado foi revelado, ele aumentou as transgressões, ele expôs a incapacidade de qualquer um de obedecer perfeitamente a Deus, e nisso, querido, ele está exercendo um papel pedagógico, ele está ensinando, treinando os que estão sob os seus cuidados a desistir da justiça própria, a renunciar ao orgulho, a abandonar qualquer esperança de redenção pelas obras da lei. Então, com uma régua inalcançável, com um padrão de justiça que ninguém conseguia atender, e com a vara da correção, o pedagogo, meus irmãos, ele estava mostrando a Israel a única esperança dos pecadores está na vinda do descendente de Abraão. Está na vinda do Cristo de Deus, que vai salvar os pecadores por meio da fé. Lembre-se, a lei não foi dada para conceder vida, irmãos. O seu propósito foi treinar, preparar todos os que estavam debaixo dela e torná-los receptivos à graça. Prepará-los para a graça, para receber a graça que seria oferecida em Jesus Cristo, para tornar todos os homens conscientes de que precisam de um Redentor. Então o propósito da lei foi conduzir os homens a Cristo, para que por Cristo fossem justificados por meio da fé. Ou seja, meus irmãos, Deus não deu a lei para que os homens fossem justificados por meio dela. Deus deu a lei para servir a graça, para levar os homens a Cristo, para serem justificados por Ele. E ele conclui dizendo no verso 25, olha para o texto: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Sobre o papel temporário do aio, há um escritor grego antigo chamado Xenofonte. Olha só o que Xenofonte diz, abre aspas, sobre isso. Ele diz assim, quando um menino deixa de ser criança e começa a ser um rapaz, ele é então libertado de seu pai da Logos. Não está mais debaixo dele, mas lhe é permitido seguir o seu próprio caminho. Quando esse menino se torna um rapaz, um homem, o pai da Logos é dispensado. Porque ele chegou à maturidade. É isso que Paulo está dizendo. A lei tinha um papel temporário. A aliança mosaica tinha um papel temporário. Da mesma forma que uma criança precisa de um aio, olha para mim, para conduzi-lo à maturidade, a lei foi instituída, meus irmãos, para conduzir Israel à infância espiritual, à maturidade espiritual com a vinda de Cristo. Isso implica dizer que a lei tem um papel temporário na história da salvação. Ela prepara os homens como pai da Logos para a vinda da fé, para a manifestação de Jesus Cristo. Então veja, os judaizantes, lembra deles? Que estavam insistindo pela circuncisão dos Gálatas, eles não estavam entendendo que a lei mosaica não foi designada para permanecer para sempre. Ela é uma administração temporária do pacto da graça que serviu ao plano de Deus para preparar o caminho, para pavimentar a estrada para a graça da salvação revelada em Cristo. Então, tendo cumprido a sua missão, o aio despede-se dos seus tutelados e ele os entrega a Cristo. O aio entrega seus tutelados a Cristo para serem salvos por meio dele. Aí vamos aqui a aplicações, irmãos. Vou concluir com essas aplicações. A primeira aplicação é uma aplicação que eu entendo que ela é necessária para ajudá-lo tanto na leitura do texto bíblico como um todo, como na sua própria vida. Primeiro, eu vou responder a seguinte pergunta, ouça. Será então, se nós não estamos sob o aio, significa que não estamos debaixo de lei nenhuma? Não há nenhuma lei a ser obedecida? E dependendo do contexto evangélico de onde você veio, talvez você tenha a tendência de ler a Escritura dividindo lei e graça.
Aqui tem lei, aqui tem graça. Aqui tem lei, aqui tem graça. Talvez você pense na lei e na graça como forças que estão colidindo entre si o tempo todo na Escritura. Duas forças opostas. A lei está trabalhando contra a graça na história da redenção. E aí você é tentado a pensar o seguinte, ora, você lê o Antigo Testamento e você diz assim, no Antigo Testamento é só fogo, é só juízo, é só chibata, é vara, é uma divindade rigorosa, perfeccionista, irada. Mas quando eu vou ler o Novo Testamento, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus gracioso. Meus irmãos, Paulo deixa muito claro aqui, lei e graça servem ao mesmo plano salvador. Elas não estão uma contra a outra, elas têm propósitos diferentes, mas elas têm trabalhos complementares. Ouça, a lei tanto parte da graça como serve à graça. E uma vez que o pecador recebe a graça, para onde ele vai? Ele vai para a lei, para obedecer. Agora, para nós desfazermos toda a confusão, má compreensão, eu quero fazer algumas distinções. Meus irmãos, afinal, de que forma estávamos sob a tutela da lei? Como é que ela nos serviu de aio? Será que ela atuou em nós da mesma forma que atuou em Israel? Será que a igreja, ou será que nós estávamos sob o aio da mesma forma que Israel esteve na aliança mosaica? Primeira coisa, irmãos, Israel esteve debaixo da lei de uma maneira muito particular. Quando Paulo fala que lei em Gálatas, eu expliquei para vocês, ele está fazendo de modo muito abrangente. E no contexto do capítulo 3, lei, olha para cá, presta atenção, é a aliança mosaica. A lei é a aliança mosaica. O que é que foi a aliança mosaica, pastor? Uma administração do único pacto de salvação que existe, o pacto da graça, onde os pecadores eram também justificados por meio da fé, a semelhança de Abraão. No entanto, nessa aliança especificamente, a aliança do Sinai, Deus entregou a lei ao seu povo. E o que é que isso significa? Eu falei para vocês. Inclui os 10 mandamentos, a lei moral, todo o sistema de sacrifício, leis civis que orientavam a vida política de Israel, leis cerimoniais, abstenção de alimento, observância de dias, uma diversidade, irmãos, de leis, o sacerdócio, o tabernáculo, enfim. Então, olha só, Israel viveu debaixo da lei de um modo muito particular, de um modo único na história da redenção. E aqui está o problema judaizante. O erro judaizante era tentar restabelecer uma estrutura pactual que não mais existia com a vinda de Cristo. Porque uma vez que Cristo veio e cumpriu a justiça e a lei, todas as cerimônias e ordenanças da aliança mosaica cessaram. Crianças, olha só para mim aqui, Lia, Lívia, Alice. Crianças, vou dar um exemplo para vocês. Na aliança de Moisés, no Antigo Testamento, toda vez que uma pessoa pecava, ela tinha que ir lá matar um cordeirinho. Já pensou? Toda vez que você pecar, Daniel, hein, Benjamin? Toda vez que você pecar, João, você ia ter que ir lá, pegar um animalzinho, levar para o sacerdote, ele ia sacrificar. Já pensou quantos animais teriam que morrer? Quando Jesus vem, ele morre de uma vez por todas. Ele morre uma única vez, Davi, e na sua morte, todos os nossos pecados são para sempre perdoados. Então, não há mais necessidade de sacrificar nenhum animal. Não há mais necessidade. Jesus veio e isso se cumpriu. E a insistência dos judaizantes com a circuncisão era para tentar retornar aquilo que Deus já havia cessado e encerrado. Mas em que sentido, meus irmãos, você, eu, nós cristãos da nova aliança, nós estamos debaixo da lei? Aí antes me permita fazer aqui a parte negativa. De que forma nós não estamos? Certo? Primeiro, obviamente, não estamos sob a lei civil de Israel, porque agora Deus reúne para si um povo multiétnico. Povos gente de toda tribo, povos, raças e nações da terra. Não estamos, crianças, como acabei de dizer para vocês, mas debaixo da lei cerimonial, sacrifício de animais,
não poder comer alguns alimentos, observância de algumas festas, cerimônias e dias, porque Jesus também cumpriu a lei cerimonial de Israel. E nós não estamos, meus irmãos, debaixo da condenação da lei moral, porque Jesus Cristo foi condenado e amaldiçoado em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, nesses sentidos que acabei de citar, esses 3 sentidos, nós não estamos sob a lei, mas estamos sob a graça. Nesses sentidos. Mas nós estamos sob a lei moral de Deus. O que é a lei moral de Deus, pastor? É a declaração da vontade de Deus para toda sua criatura, que obriga eu, você, todos a uma obediência perfeita, a uma obediência perpétua no pensamento, no desejo e nos comportamentos, Matias. Obediência perfeita. E essa lei, meus irmãos, ela foi resumida no que lemos todo domingo, os 10 mandamentos. A lei moral está resumida nos 10 mandamentos. Mas eu pergunto, será que essa lei veio a existir somente na ocasião que Deus deu a lei a Israel no Sinai? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 2. Abra comigo, Romanos capítulo 2. Versos 14 e 15. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim, ó: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Meus irmãos, muito antes da entrega da lei no Sinai, o homem já tinha consciência da lei, porque a lei de Deus foi enraizada no mais íntimo da natureza humana. A consciência humana, veja, a consciência humana, mesmo no estado de pecado, ela reconhece que existe um padrão moral, que é a lei de Deus, que é a ordem e a vontade do Criador. Por isso, irmãos, eu os encorajo, faça uma pesquisa depois. Você vê tribos remotas, distantes, sem nenhum contato com o mundo civilizado, sem acesso a documento religioso, a, por exemplo, a revelação especial das Escrituras, mas você vê numa tribo distante, nessas tribos, André, homicídio, adultério e furto são erros punidos com castigo, porque são consideradas infrações graves. Como? Por quê, meus irmãos? Porque Deus criou o homem e sujeitou sua consciência à sua lei. Deus gravou a sua lei no interior da natureza humana. Por isso, irmãos, todos, seja você brasileiro, asiático, americano, africano, seja quem for, mesmo os povos que diziam assim, nós temos a nossa própria religião, nós rejeitamos o padrão moral do cristianismo, mesmo esses, eles estão debaixo da lei de Deus. E eles devem obediência ao Criador, aos 10 mandamentos, que é o resumo da sua lei. Então, meus irmãos, nós estamos debaixo da lei, porque nós devemos obediência a esse padrão moral. Ainda mais como crentes, porque como vou falar mais adiante, irmãos, depois que somos salvos da condenação da lei, Deus passa a usar essa lei como ferramenta de santificação. Deus usa essa lei para nos santificar. Mas logo adiante eu volto nisso. Me permita agora responder uma segunda pergunta, por favor. Atente, preste atenção. Mas então, pastor, se nós não estávamos sob a lei da mesma forma que Israel, quer dizer então que a lei não nos serviu de aio até Cristo? Sim, meus irmãos, a lei nos serviu de aio até Cristo. De uma forma diferente. De uma forma diferente de Israel, que estava debaixo de uma aliança, mas nós também, por meio da lei, fomos conduzidos a Cristo.
Não por acaso, a tradição reformada, ela reconheceu que existem 3 usos da lei. O uso pedagógico, o uso civil e o uso normativo. O uso pedagógico, irmãos, é o uso pretendido por Paulo aqui em Gálatas capítulo 3. O uso civil é para restringir o pecado na sociedade. É para ameaçar com o terror da punição os infratores, para que não quebrem a lei. E o último é o uso normativo, que é o uso para o crente, como regra de vida, como norma de gratidão e de obediência a Deus. Você me pergunta, mas pastor, por que nós precisamos de um pai da Gogos? Por que a lei precisou nos servir também de aio? Meus irmãos, porque nós somos naturalmente pecadores altivos, soberbos, orgulhosos. Nós temos a pretensão de que somos bons o bastante para merecer o favor de Deus. E lembre, quando você não era crente, você vivia e você não via muito problema em seu pecado. Você não via problema na forma como vivia. Você não sentia necessidade. Eu não sentia necessidade de ser salvo por alguém, porque o pecador está cego para o real estado da sua alma. Então como é que a lei serve à nossa salvação, pastor? Eu disse para vocês na semana passada, olha para cá, a lei é como um espelho. Ela te coloca dentro do espelho. E ela revela toda a tua imperfeição, os teus defeitos, as tuas falhas. Ela expõe a tua iniquidade. Ela nos convence do nosso pecado. Ela convence-nos da culpa diante de Deus, irmãos. Ela é como um martelo, a lei do Senhor. Que ela pega a tua justiça própria, hein, Benjamin? E ela despedaça a tua justiça própria. Ela lança o nosso orgulho no pó, meus irmãos. E a lei descobre que eu e você tínhamos uma ferida mortal. Ô criança, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ô Lívia, Lia, Lívia, Aurora, Lara, João. Ô João, crianças, às vezes eu sei, quando vocês estão doentes, vocês não gostam muito de ir no médico, né? Não gostam muito de ir no médico, né? Às vezes, olha só, nem o pai e a mãe de vocês querem ir no médico, porque eles têm medo de ir no médico e descobrir que eles têm algum problema, alguma doença, né? Aí às vezes nem vai no médico para não descobrir a doença, não é? Mas eu pergunto para vocês, Lia, Lívia, Sara, se a gente não for ao médico conhecer a nossa doença, como é que nós vamos receber a cura da nossa doença? Se a gente não for no médico para saber o que a gente tem, como é que nós vamos receber o remédio que vai tratar a nossa enfermidade? Irmãos, ouça, é assim que a lei trabalha. É assim que a lei serve à nossa salvação. A lei fere, a lei machuca e o Evangelho cura. A lei expõe a gravidade da doença e o Evangelho nos traz o remédio. Ela te faz, querido, enxergar a tua miséria, para que desesperadamente você clame a Deus por salvação. Ela expõe a nossa maldade, a nossa incapacidade de nos salvar, a nossa ausência de justiça. Ele diz assim, ó, a condenação te aguarda. E aí é como se o aio estivesse nos dizendo assim, a lei, ó, escuta, a lei aborda você e diz assim, ó, você é miserável, você é injusto, você não pode salvar a si mesmo, você não merece a graça de Deus, você não merece nada de Deus, eu não tenho poder para te curar, eu não posso te dar vida, mas eu conheço quem pode te dar vida. A lei prepara-nos para a graça. A lei, meus irmãos, torna-nos dispostos, convencidos de pecado, para que nós corramos a Jesus Cristo. A lei prepara a nossa alma para recebermos a graça de Deus em Cristo, que é o cumpridor da lei. E depois, meus irmãos, que você foi salvo da condenação da lei, você vai dizer, sem lei, vou viver do jeito que eu quiser. Não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Não tem mais lei. Não é assim, meus irmãos. Porque somos libertos da condenação da lei. E somos colocados debaixo dela como norma de gratidão e de prática cristã. Nós obedecemos com a motivação certa. Você não obedece para ser justificado.
Você não obedece para herdar a vida, você obedece porque Deus já o redimiu. Você sujeita a sua vida, submete-se ao Senhor, dobra a sua consciência e a sua vida a Ele. E agora, por causa do Evangelho, irmãos, os mandamentos que pesavam sobre nós, eles não são penosos. A lei agora, por causa de Cristo, é lei da perfeita liberdade. Nós dizemos como salmista assim: eu amo a tua lei, porque agora, querido, você não obedece uma lei escrita em tábuas de pedra fora de você. Você obedece uma lei que foi escrita no teu coração por Deus. Uma lei que foi escrita no seu coração. E agora, meus irmãos, que somos também habitados pelo Espírito de Deus, é possível obedecer. Não é porque a nossa obediência é perfeita, mas é porque a nossa obediência é oferecida em Cristo. E em Cristo, Deus aceita e Deus recebe a obediência e recompensa a obediência do seu povo. A lei que antes nos aprisionava, que nos amaldiçoava, essa lei agora é lei da perfeita liberdade. E melhor, ouça, essa lei Cristo usa agora para te santificar, sabia disso? Essa lei que nos apavorava, que nos gerava desespero, que nos inquietava, essa lei agora, Deus usa ela como uma ferramenta para te santificar, meus irmãos. Tem uma frase que eu amo, que é uma frase de um puritano chamado Samuel Bolton. Ele diz assim: a lei nos envia a Cristo para sermos justificados. E Cristo nos devolve depois a lei para sermos santificados. Cristo, ouça, a lei me leva a Cristo para eu ser justificado por Ele. E depois Cristo, tendo me justificado, Ele me leva de volta para a lei, para eu ser por meio dela santificado. Meu irmão, Cristo não te salva e te deixa sem lei. Viva como você quiser. A lei agora ganha uma nova utilidade. Viu, Davi? A lei é usada por Deus para nos aperfeiçoar à semelhança de Cristo. Por que Deus predestinou você? Deus nos predestinou para nos fazer conformes à imagem de seu Filho. E Ele vai levar esse objetivo a cabo, meus irmãos, por meio da lei. Por meio dela, é como se nós estivéssemos sob os cuidados de um oleiro. Nós somos o barro e nós estamos sob as mãos de um oleiro habilidoso, que está nos modelando, que está nos forjando, que está nos despindo do velho Adão, nos revestindo do novo homem, está conformando os nossos afetos, os nossos pensamentos, os nossos atos ao homem perfeito. São processos que começam no momento que você é salvo. Vai durar até a consumação do tempo. Vai ser concluído na consumação do tempo. Mas até lá, Deus está usando a lei. Está te conformando. Se você um dia tiver a oportunidade de ir em Florença, na Itália, eu recomendo que você vá ver a famosa escultura de Davi, de Michelangelo. E conta-se na tradição que uma vez perguntaram a Michelangelo: como é que você fez uma escultura tão gloriosa? Aí Michelangelo respondeu: eu olhei para o mármore e com o meu martelo eu comecei a tirar tudo que nos parecia com Davi. Eu batia, eu ia arrancando tudo que não se parecia com Davi. Deus está, meu irmão, te santificando. Deus está forjando-nos a imagem de seu Filho. E Ele está usando a sua lei para nos despir do velho homem, conformarmos à imagem do homem perfeito. A lei que antes te condenava, a lei que antes me amaldiçoava, essa lei hoje é ferramenta de santificação na mão de Deus. Cristo te salva da condenação da lei. Aí depois Cristo diz assim para o seu povo: agora eu vou te colocar debaixo dela. Porque agora ela não vai te condenar. Ela vai te aperfeiçoar. Ela vai te santificar. Ela vai te forjar a imagem do homem perfeito. E eu termino perguntando a você: você já foi a Cristo em busca de salvação? Você já buscou a Cristo? Porque me permita dizer, enquanto você continua orgulhoso, soberbo, pensando assim: eu não sou tão ruim assim, eu sou bom comparado com outras pessoas, eu sou justo.
Enquanto você se vangloria nas suas obras, você está sob maldição. E você permanecerá sob maldição até que esta lei fira o teu coração e te dê consciência de que só em Cristo você achará salvação. Até que essa lei, como um martelo, despedace a tua justiça própria, você continua sob condenação. Mas se essa lei te levar ao desespero, no teu desespero acha alegria, porque a lei está te levando a Cristo para ser justificado por Ele. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Te agradecemos pela palavra do Evangelho. E que esta palavra esteja nos nossos corações. E que por meio da tua lei, o Senhor nos aperfeiçoe, convença-nos de pecado, a fim de que